O silêncio interior é o espaço onde tudo começa, onde as certezas são postas à prova e a mente se abre para o verdadeiro questionamento. René Descartes, o pai do racionalismo moderno, nos ensinou que a dúvida não é um obstáculo, mas o caminho essencial para alcançar uma verdade que não pode ser negada. Esse processo, conhecido como dúvida metódica, exige que coloquemos tudo em xeque: cada pensamento, crença, sensação e percepção, para descobrir o que permanece inabalável. O silêncio que acompanha essa dúvida não é um vazio, mas um estado fértil em que a mente pode operar sem distrações, penetrando nas camadas profundas do conhecimento. Nesse silêncio, não há espaço para a pressa ou para respostas automáticas. É um convite para que você desacelere e observe com atenção o que realmente acredita e por quê. Muitas vezes, vivemos dominados por pensamentos e ideias herdadas, aceitando verdades impostas sem questioná-las, o que limita nossa liberdade e autonomia intelectual. Descartes propõe que a única forma de se libertar dessas correntes invisíveis é duvidar de tudo, até mesmo das certezas mais arraigadas, para que o que for verdade realmente se revele sem sombra de dúvida. Ao abraçar esse silêncio da dúvida, você passa a construir uma fundação sólida para o conhecimento, uma base que não pode ser derrubada pelo erro ou pela ilusão. Essa fundação é o ponto de partida para o racionalismo, a confiança na razão como guia supremo para entender o mundo e a si mesmo. O silêncio da dúvida é, portanto, o cenário onde a razão começa a se manifestar com toda a sua força e clareza. Esse processo não é simples nem confortável. Exige coragem para enfrentar a incerteza e abandonar o conforto das respostas fáceis. Mas é justamente nesse desconforto que reside o poder da transformação. Quando a mente se cala para escutar suas próprias perguntas, ela se torna capaz de perceber o que antes estava oculto pelas pressões externas e internas. A dúvida metódica, vivida nesse silêncio, é a chave para abrir portas que levam ao autoconhecimento profundo e à liberdade intelectual. Além disso, o silêncio da dúvida prepara o terreno para a construção de uma nova realidade, aquela que nasce da razão e da reflexão crítica. Você aprende a reconhecer que nem tudo que pensa ou sente deve ser aceito como verdade, que muitas crenças são apenas construções frágeis que podem ser desmontadas para dar lugar a ideias mais claras e coerentes. Essa desconstrução é necessária para que a mente se liberte de dogmas e condicionamentos, ganhando autonomia para construir um sistema próprio de entendimento baseado em evidências e lógica. É nesse espaço silencioso e questionador que surge a possibilidade de uma vida mais consciente e alinhada com a verdade. A dúvida metódica não é o fim do caminho, mas o primeiro passo para uma jornada contínua de aprendizado, crescimento e clareza. Cada instante de silêncio e questionamento é uma oportunidade para reavaliar o que você considera certo, para expandir sua consciência e para fortalecer a capacidade de discernimento. Ao adotar essa postura cartesiana de dúvida ativa, você transforma sua mente em um terreno fértil para o conhecimento real, aquele que não se abala diante das dúvidas passageiras. O silêncio da dúvida, portanto, não é um vazio, mas uma presença intensa e poderosa que guia o pensamento para além das aparências e das falsas certezas, rumo ao encontro daquilo que é verdadeiramente indubitável. Este convite ao silêncio interno e a dúvida metódica é um chamado para que você pare de aceitar o mundo e a si mesmo como simples reflexos do que lhe foi imposto, e comece a construir uma realidade própria, fundamentada na razão e na clareza. É o despertar racional que abre espaço para a liberdade interior, permitindo que você veja o mundo com olhos novos e viva com autenticidade. A mente humana é uma verdadeira engenheira invisível que, a cada instante, constrói uma realidade complexa a partir de fragmentos de informações, memórias, emoções e crenças. Essa construção acontece de maneira quase automática, muitas vezes sem que tenhamos plena consciência do processo que está em curso.
René Descartes, ao propor o racionalismo, nos convida a olhar para essa arquitetura mental com olhos críticos e atentos, reconhecendo que grande parte do que acreditamos ser verdade é resultado de estruturas internas que precisam ser examinadas e, se necessário, desconstruídas. Cada pensamento que surge na mente é como um tijolo, colocado na construção da nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Essas peças são organizadas conforme padrões que foram criados por nossas experiências, educação e ambiente cultural. Muitas vezes, esses padrões funcionam como filtros que distorcem a realidade, reforçando crenças limitantes e alimentando inseguranças. A arquitetura dos pensamentos, portanto, não é apenas uma construção passiva, mas um sistema ativo que pode nos aprisionar ou libertar, dependendo do grau de consciência com que operamos. O racionalismo cartesiano oferece uma ferramenta poderosa para intervir nessa construção: o uso da razão para analisar e questionar cada elemento dessa estrutura mental. Ao aplicar o método da dúvida metódica, você não apenas identifica as crenças que são falsas ou inconsistentes, mas também compreende como elas foram formadas e por que persistem. Essa análise detalhada permite desmontar pilares frágeis e substituir ideias que limitam pelo que é sólido e verdadeiro. Entender essa arquitetura mental é fundamental para desenvolver a autoconsciência, pois traz à luz o funcionamento interno que antes estava oculto. Quando você compreende como seus pensamentos são gerados e organizados, torna-se possível escolher conscientemente quais deles merecem atenção e quais devem ser descartados. Essa escolha consciente é a chave para construir uma realidade mais alinhada com seus valores e objetivos, uma realidade que não seja apenas um reflexo do automatismo, mas uma criação ativa e intencional. Além disso, reconhecer a dualidade entre pensamentos automáticos e raciocínio consciente é fundamental para equilibrar mente e corpo, uma das bases do dualismo cartesiano. Os pensamentos automáticos, muitas vezes ligados a emoções e hábitos, podem ser desafiados e transformados pela ação da razão. Essa interação entre as duas dimensões da mente cria uma dinâmica de aprendizado e crescimento, permitindo que você escape de ciclos repetitivos e abra espaço para novas formas de pensar e agir. Essa arquitetura dos pensamentos é dinâmica e está sempre em construção, o que significa que você nunca está preso a uma versão fixa da realidade. A qualquer momento, pode escolher reavaliar suas crenças e reformular sua percepção do mundo. O exercício constante da dúvida metódica e da reflexão racional torna-se, assim, uma prática essencial para a manutenção de uma mente saudável, livre e criativa. No fundo, a arquitetura dos pensamentos é um convite para que você assuma o papel de arquiteto da sua própria mente. Em vez de ser um mero espectador dos processos mentais, você pode se tornar o construtor consciente de uma realidade baseada na verdade e no conhecimento sólido. Esse convite é uma das maiores contribuições do racionalismo cartesiano para o autoconhecimento e a liberdade intelectual. A vida cotidiana é repleta de decisões, desde as mais simples até as que definem rumos inteiros. Porém, muitas dessas escolhas são tomadas de forma automática, quase mecânica, sem que haja uma verdadeira reflexão consciente por trás delas. René Descartes nos convida a romper com esse padrão através do método da dúvida metódica, estimulando um olhar crítico sobre como e por que decidimos o que decidimos. Esse processo é fundamental para distinguir entre decisões guiadas pela razão e aquelas influenciadas por emoções, condicionamentos ou hábitos. Decisões automáticas costumam ser resultado de crenças e padrões mentais que foram assimilados ao longo da vida, muitas vezes sem questionamento. Elas surgem de reações rápidas, instintivas, que têm a função de proteger ou preservar, mas que nem sempre refletem o que é melhor para o nosso desenvolvimento pessoal. Já as decisões racionais demandam um exercício ativo da mente, que avalia as consequências, pondera alternativas e busca uma base sólida antes de agir. Essa distinção é uma das grandes forças do racionalismo cartesiano, que valoriza a clareza e a lógica para orientar nossas escolhas. Ao aplicar o método da dúvida,
você começa a questionar essas decisões automáticas, investigando suas origens e veracidade. Isso permite revelar motivações ocultas e desmascarar influências que atuam de forma inconsciente, muitas vezes limitando seu potencial. Essa consciência amplia a liberdade interior, pois você passa a agir não por impulso ou condicionamento, mas com base em razões claras e fundamentadas. O dualismo mente-corpo entra nesse contexto ao mostrar que emoções e pensamentos automáticos podem estar intimamente ligados às reações físicas do corpo. Reconhecer essa ligação ajuda a entender por que certas decisões parecem tão urgentes ou inevitáveis, mesmo quando a razão aponta para outro caminho. Integrar mente e corpo, observando essa dinâmica, torna-se essencial para uma tomada de decisão equilibrada, onde a razão não ignora o sentir, mas o utiliza como informação valiosa. Essa distinção entre decisões racionais e automáticas também é um convite para o autodesenvolvimento contínuo. Quanto mais você pratica o método da dúvida, mais afiado se torna seu discernimento, facilitando escolhas alinhadas com seus valores e objetivos reais. Você deixa de ser vítima de impulsos e passa a ser protagonista da sua própria vida, construindo um caminho consciente e autêntico. Além disso, essa prática fortalece a capacidade de lidar com incertezas e complexidades da vida moderna. Em um mundo repleto de informações e estímulos, o exercício constante da dúvida e da razão é o que mantém a mente clara e focada, evitando que se perca em confusões ou decisões precipitadas. A racionalidade cartesiana oferece uma estrutura para navegar essas águas turbulentas, guiando a mente para decisões que não apenas resolvem problemas imediatos, mas que constroem uma base sólida para o futuro. Portanto, compreender e aplicar essa diferença entre decisões automáticas e racionais é uma das chaves para alcançar uma vida mais equilibrada e satisfatória. É o método da dúvida, aliado à consciência do dualismo, mente e corpo, que permite esse salto de qualidade no modo como escolhemos agir no mundo. René Descartes propôs uma das ideias mais revolucionárias e profundas da filosofia, o dualismo mente-corpo. Segundo ele, mente e corpo são duas substâncias distintas, cada uma com suas próprias propriedades e modos de existência, mas que interagem constantemente para formar a experiência humana completa. Essa separação não é apenas teórica, mas possui implicações práticas essenciais para a maneira como entendemos a nós mesmos, nossas emoções, nossos pensamentos e nossas ações. Compreender o dualismo mente-corpo é entender que nossos pensamentos, a consciência, o raciocínio e a vontade pertencem a uma esfera diferente do corpo físico, que é tangível, sensível e sujeito às leis naturais. Essa distinção abre espaço para uma reflexão mais profunda sobre a liberdade interior, mostrando que, apesar das limitações do corpo, a mente possui uma autonomia que pode ser cultivada por meio do raciocínio e da dúvida metódica. Ao reconhecer essa dualidade, você pode começar a observar seus processos mentais com uma nova perspectiva. É como se a mente fosse um observador separado do corpo, capaz de analisar, questionar e modificar padrões emocionais e físicos que até então pareciam indissociáveis. Essa percepção amplia sua capacidade de autocontrole, permitindo que escolhas conscientes se sobressaiam sobre reações automáticas, originadas tanto no corpo quanto na mente. A interação entre mente e corpo, apesar de sua distinção, é fundamental para o funcionamento harmonioso do ser humano. Emoções intensas, por exemplo, podem gerar reações corporais imediatas, enquanto pensamentos racionais podem influenciar diretamente o bem-estar físico. Entender essa relação ajuda a desenvolver uma postura equilibrada, onde mente e corpo são vistos como parceiros na construção da realidade pessoal. Além disso, o dualismo cartesiano desafia a visão reducionista que tenta explicar a mente apenas a partir de fenômenos físicos. Essa perspectiva abre espaço para a valorização da experiência subjetiva e da consciência como elementos centrais na busca pelo autoconhecimento e pela verdade. Reconhecer que a mente é uma entidade distinta
possibilita que você se distancie de padrões automáticos e crie um espaço para reflexão crítica e transformação pessoal. Esse entendimento do dualismo também é uma ferramenta poderosa para lidar com desafios emocionais e mentais. Ao separar a mente do corpo, fica mais fácil identificar quando pensamentos sabotadores ou emoções negativas estão influenciando suas decisões e comportamentos, possibilitando uma intervenção racional para reverter esses padrões. Essa separação consciente é o que permite que o método da dúvida se torne um instrumento eficaz para o crescimento pessoal. No fundo, compreender o dualismo mente-corpo é aceitar que a liberdade e a clareza mental estão ao alcance, mesmo diante das limitações físicas e emocionais. Essa ideia abre caminho para um novo paradigma de autoconhecimento, onde a mente pode se libertar das amarras do corpo e criar uma realidade mais alinhada com a verdade e a razão. A busca pela verdade, sobretudo aquela que é indubitável, nunca é um caminho fácil ou confortável. René Descartes nos ensinou que a dúvida metódica, esse processo rigoroso de questionar tudo, pode gerar um desconforto profundo, pois confronta nossas crenças mais arraigadas e desafia aquilo que construímos como realidade. Esse desconforto, porém, não é um sinal de fracasso, mas sim um motor essencial para o crescimento intelectual e emocional. Ao experimentar a dúvida, a mente se vê obrigada a abandonar o terreno seguro das certezas pré-estabelecidas e a aventurar-se em um espaço de incertezas e questionamentos. Esse momento é, por natureza, desconfortável, pois toca diretamente a segurança psicológica que as crenças oferecem. No entanto, é exatamente nessa tensão entre dúvida e busca que ocorre a transformação mais profunda. A mente começa a romper com padrões antigos e a abrir espaço para novas perspectivas, mais sólidas e verdadeiras. Esse processo de enfrentamento da verdade através da dúvida é fundamental para que você possa se libertar de ilusões e automatismos que impedem o florescimento da consciência racional. O desconforto que a dúvida traz é um convite para que você mergulhe em si mesmo e examine, com honestidade, aquilo que até então era aceito sem questionamento. Esse exame crítico é o que pavimenta o caminho para a clareza e para uma visão de mundo mais autêntica. Além disso, aceitar o desconforto como parte inevitável do crescimento é um passo importante para desenvolver resiliência mental e emocional. Muitas vezes, a resistência a esse desconforto mantém a mente presa em ciclos de repetição e autossabotagem. Quando você reconhece que a dúvida e a incerteza são etapas necessárias para a evolução, passa a encará-las não como inimigas, mas como aliadas no processo de autodescoberta. No mero contexto do racionalismo cartesiano, esse desconforto é ainda mais significativo, pois a dúvida metódica não é um mero exercício intelectual, mas um compromisso com a busca da verdade em sua forma mais pura. É uma disciplina que exige coragem e determinação para sustentar a incerteza, até que surja uma base inabalável de conhecimento. Finalmente, esse desconforto nos lembra que a jornada da razão é contínua e dinâmica. A dúvida nunca desaparece completamente, pois o conhecimento humano está sempre em expansão e revisão. O que muda é a capacidade de lidar com essa dúvida de forma produtiva, transformando-a em força propulsora para a evolução pessoal e intelectual. Assim, o desconforto da dúvida é o catalisador da mudança, aquele que nos impulsiona a sair da zona de conforto mental e a abraçar a complexidade da realidade com coragem e clareza. É o preço que pagamos para conquistar uma mente livre, crítica e profundamente consciente. Viver imerso no racionalismo cartesiano não é apenas uma questão teórica, mas um convite para reconstruir a realidade cotidiana com base na dúvida metódica e na razão clara. Depois de questionar tudo, o próximo passo é aplicar essa clareza recém-descoberta na forma como você percebe e age no mundo ao seu redor, alinhando mente e corpo para criar escolhas conscientes e autênticas que refletem sua essência verdadeira. A reconstrução da realidade começa com a prática de observar seus próprios pensamentos e crenças, reconhecendo aqueles que foram desconstruídos e os que se mantêm sólidos.
Esse exercício constante exige disciplina mental, pois você deve resistir à tentação de aceitar respostas fáceis ou se prender a velhos hábitos mentais que foram expostos como ilusórios. É nesse espaço de reconstrução que a liberdade interior se manifesta, permitindo que você escolha como interpretar as situações e quais valores guiarão suas ações. Essa reconstrução também envolve uma integração profunda entre mente e corpo, refletindo a visão dualista cartesiana. Ao agir de forma consciente, você harmoniza seus pensamentos com suas emoções e sensações físicas, criando um estado de equilíbrio que favorece decisões mais alinhadas com sua verdade pessoal. Essa sintonia é fundamental para evitar contradições internas que causam sofrimento e bloqueios no desenvolvimento pessoal. No dia a dia, aplicar o racionalismo significa questionar as narrativas automáticas que muitas vezes guiam seu comportamento, substituindo-as por reflexões fundamentadas e intenções claras. Cada escolha se torna uma oportunidade para reforçar uma visão de mundo construída sobre a razão e a autenticidade, em vez de se basear em condicionamentos ou impulsos inconscientes. Além disso, essa reconstrução é um processo contínuo e dinâmico, pois a realidade é complexa e está sempre mudando. A dúvida metódica permanece como uma ferramenta indispensável para revisar suas crenças e atitudes, garantindo que elas continuem coerentes com seus princípios e que sejam capazes de lidar com novos desafios e informações. A aplicação prática do racionalismo também abre espaço para o desenvolvimento de uma maior autonomia intelectual e emocional. Ao construir sua realidade com base na razão, você se torna menos vulnerável a manipulações externas, opiniões infundadas e a pressão social, fortalecendo sua capacidade de viver uma vida alinhada com seu verdadeiro eu. Em resumo, reconstruir a realidade por meio do racionalismo cartesiano é uma forma poderosa de transformar o cotidiano, transformando dúvidas em certezas fundamentadas, confusões em clareza e hábitos automáticos em escolhas conscientes. É o caminho para uma existência mais livre, autêntica e plena de significado. Alcançar clareza racional é mais do que entender conceitos filosóficos. É experimentar uma transformação profunda que impacta diretamente a forma como você vive, sente e age. René Descartes, ao estabelecer o método da dúvida metódica, mostrou que a busca por verdades indubitáveis não é apenas uma atividade intelectual, mas uma prática que pode libertar a mente e abrir caminho para uma nova consciência de si mesmo e do mundo. Essa clareza nasce do encontro entre a razão e a dúvida, onde tudo o que pode ser questionado é posto em xeque até restar apenas aquilo que não pode ser negado, a base segura para construir conhecimento e autoconhecimento. Essa fundação sólida serve como um farol que guia suas decisões, seus valores e sua visão de mundo, proporcionando segurança e confiança diante das incertezas da vida. O poder dessa clareza racional é transformador porque ela não se limita a um entendimento superficial, mas alcança as raízes profundas da existência, permitindo que você veja além das ilusões e aparências. É um convite para abandonar dogmas, preconceitos e condicionamentos, substituindo-os por uma compreensão lúcida e autêntica da realidade. Ao incorporar essa clareza na vida cotidiana, você desenvolve uma autonomia intelectual que fortalece sua liberdade interior. Essa liberdade não é apenas a ausência de influências externas, mas a capacidade de pensar, sentir e agir alinhado com sua essência verdadeira, livre das amarras da ignorância e do medo. Além disso, essa clareza racional alimenta a autoconsciência, uma percepção profunda que permite reconhecer padrões, emoções e pensamentos sem se identificar cegamente com eles. Essa distância crítica cria o espaço para escolhas conscientes e para uma vida que reflete genuinamente quem você é. Por fim, a síntese e a transformação pessoal que surge da clareza racional é um processo contínuo e dinâmico, que acompanha sua evolução como ser humano. A dúvida, longe de ser eliminada, torna-se uma aliada constante que alimenta a busca por crescimento, sabedoria e verdade. Este é o legado do racionalismo cartesiano,
A possibilidade de uma vida vivida com lucidez, autenticidade e liberdade. A clareza racional é a luz que dissipa as sombras da confusão e abre caminho para uma existência plena, consciente e verdadeiramente transformadora. Chegamos ao fim desta jornada profunda pelo racionalismo cartesiano, pelo poder transformador da dúvida e pela surpreendente separação entre mente e corpo. Agora, você sabe que questionar não é sinal de fraqueza, mas o caminho mais seguro para alcançar verdades sólidas e liberdade interior. Cada instante de silêncio e reflexão é uma oportunidade para reconstruir sua realidade, abandonando crenças limitantes e abraçando a clareza que liberta. Lembre-se, a verdadeira mudança começa quando você aceita o desconforto da dúvida e permite que ele impulsione seu crescimento. O método de Descartes não é apenas filosofia, é uma ferramenta prática para você viver com mais autenticidade, consciência e poder sobre sua própria mente e corpo. Se este conteúdo ressoou com você, deixe seu comentário compartilhando suas impressões ou dúvidas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que expandem a mente e elevam a consciência. Curta e compartilhe este vídeo com quem também está buscando clareza e transformação. A jornada da razão é contínua e eu estou aqui para caminhar junto com você. Até o próximo vídeo.